Porque bater de frente, eu vou falar uma coisa para vocês, tudo é energia. Quando você começa a brigar, porque o cara te chamou de negacionista, o cara te chamou de charlatão, você está descendo o nível de energia dele. Uhum. Eu prefiro ignorar. Essa turma é como se fosse anãozinho batendo chute na minha canela, eu não ligo. Eu até queria te perguntar uma coisa, porque eu estava contando aqui pra Carlota que quando eu consultava com você Você não sempre passava consulta na... mais? Você consulta, se precisar você vai. Mas é porque É que você antes não eu ia por precisa qualquer mais. coisa. Tinha uma infecção Ah, urinária, é, eu sim, ia. sim, Tipo, é era verdade, qualquer é coisa. verdade. Mas você sempre escrevia assim nas receitas: dormir tantas horas por dia, fazer uma coisa que você Não, gosta todo faça mais vezes dia. aquilo que você gosta, isso é É. fundamental. Então, o que que o seu bem-estar emocional e a sua qualidade de vida influencia na sua saúde no Tudo é o geral? amor próprio, é como você percebe o seu ambiente. Então tem gente que vem, agora não acontece mais isso, mas antigamente vinha num pau de arara para trabalhar na construção em São Paulo para comprar um radinho de pilha. Então ele estava lá na caçamba daquele caminhão, mas com estado de espírito de feliz que ele tinha um futuro. Então você quer manter uma pessoa bem com uma tem que ser, não pode cortar os sonhos. Uma vida sem sonhos não tem graça. E aí o que que eu falo, por exemplo, tem hoje o que a gente chama de biologia de crença. O que que é biologia de crença? A biologia de crença mostra que dependendo do que você acredita, você tem uma modulação produzindo substâncias químicas que trazem coisas boas ou ruins. Então, por exemplo, tem uma limitação, crenças limitantes, o que são? Você desde pequeno, você acha que você nunca vai conseguir isso por causa disso, porque falaram na tua cabeça, nos primeiros 7 anos de vida, que você não ia conseguir. Tem um livro famoso, Pai Pobre, Pai Rico. O pai pobre fala para o menino, não, isso aí não é para gente. O menino já põe para a cabeça. Ele se forma, estuda e não consegue nunca, porque tem essa programação. Então, na biologia de crença, é muito importante você fazer aquilo que gosta, porque está bem documentado que a energia do amor próprio, ela libera substâncias com propriedades terapêuticas. Já o medo, o estresse, a tensão liberam substâncias com propriedades de gerar doença. E a gente vive aquilo que a gente acredita. Na epigenética, ficou bem mostrado que o cérebro da célula não é o núcleo, é a membrana. É o sinal que você recebe na membrana que faz a manifestação do que o gene vai produzir. Então, o gene é um subalterno da percepção exterior. Você pega 3 células, estime células iguais. São 3 células iguais com potencial para ser o que for. Você muda os meios, bota uma no meio A, outra no meio B, no meio C. A que está no meio A, mediante ao estímulo externo, desenvolve gordura, vira gordura. A que está no meio B, mediante ao estímulo celular, vira músculo. E a que está no meio C, vira osso. Então, o estado de espírito, ele é fundamental na saúde, porque é ele que modula aquilo que você vai viver. É fundamental. É comum o estresse gerar doença e é comum a paz de espírito curar a doença. É comum você ter a crença de que você vai curar. Sabe como nasceu a neuroplasticidade? Que é uma coisa que os neurônios não podiam, perdeu a fé, não vai mexer mais. Era uma menina em 2005 que tinha perdido uma boa parte da área motora e os médicos falaram, não, você perdeu aqui, desculpa, você não vai mexer mais o braço. Ela tanto quis que mexeu o braço. Uhum. E aí o que aconteceu? Aí eles descobriram, aí precisa ver quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, eles descobriram que tinha a neuroplasticidade, que os neurônios podiam suprir Inclusive o aqueles da DNA, falta. né? Hoje a gente, através disso, descobriu que o DNA é mutável, né? E o DNA depende da tua experiência. Então, por exemplo, o DNA não é o que achavam para ele, os genes não são determinantes. Os genes estão a serviço da percepção. Então, você pega a Angelina Jolie, ela tinha 50% de chance de ter câncer, tirou os seios. Peraí, mas se os genes fossem determinantes, por que que os outros 50 não desenvolvem? Porque os genes não são determinantes, depende do que acontece na superfície da sua célula. 95% dos genes não são hereditários. Por que que o pessoal da cardiologia e da oncologia recomenda que a pessoa tenha hábitos de vida saudável? Porque diminui a chance de ter câncer. Aí começa a descobrir, por exemplo, quando você está fazendo esporte, você libera a irisina que bloqueia o Alzheimer. Aí você libera outra substância. Na realidade, isso é uma consequência de como você está percebendo. Na realidade, a diferença é que você está fazendo aquilo com prazer. Fez com prazer, essas substâncias que são detectadas são apenas uma consequência de um estado de espírito. Uhum. Que É legal. isso que é muito interessante.
Então, por exemplo, eu não tomo uma vitamina, não tomo Não? nada. Tudo bem, pareço, eu estou com 63 anos, mas eu tenho uma vitalidade, uma disposição inacreditável. Porque eu acredito, eu me sinto jovem, apesar de vez em quando eu vejo, quando eu faço meus coisas, já está com coisinha aqui, mas eu não ligo. Mas a situação é que eu tenho uma... Por quê? Porque eu acredito nisso, eu não tomo uma vitamina. Agora, tem todas as pessoas, não estou dizendo que vitamina faz mal, tem colegas meus ortomoleculares que vão me xingar, mas eu acho que o ser humano não precisa ficar tomando aquela lista de vitaminas o tempo todo. Eu acho que isso aconteceu de 30, 40 anos para cá. Os suplementos é um grupo que não está vinculado ao Food and Drug Administration, que é o regulador das drogas, e eles podem ser vendidos à vontade e geram bilhões. E aí saem os estudos da vitamina D, realmente a vitamina D ajuda, ela tem todas aquelas propriedades. Só tem um questionamento, eu que tomo sol feito louco, eu preciso de vitamina D? Não. Ela tem todas essas funções? Tem. Mas tem gente que não. Agora a moda é vitamina D, mas lá atrás, no passado, não era o tempo de vocês, mas tinha a tal da geleia real. Aí tinha muitas substâncias que elas têm propriedades Geleia de real, ajuda. mel? O geleia real dizia que era rejuvenescia, não é do seu tempo, você não devia nem ter nascido ainda. Isso foi lá nos anos 80, no século passado. Interessante. E todo mundo tomava geleia real. Uhum. E não adiantava nada, os caras envelheciam igual. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O que conta é o estado de espírito, o que conta é você se amar diariamente. Agora, quer um exercício para quem está nos assistindo? Um exercício espetacular. O que você faria se o mundo acabasse em 3 meses? Escreve a tua prioridade. E aquilo que você está constantemente descobrindo, aquele exercício do gênio da lâmpada, mandar fazer 3 desejos, é uma fábula espetacular para a criança aprender a organizar o que ela quer. É interessante, eu me lembro que eu era mais mão aberta, aí o Ziba, que é a voz brasileira mais ouvida no mundo, ele era criancinha. E a minha mãe, a minha mulher sempre foi mais, a mãe dele sempre foi mais segura. Então ela falou, não, você só pode comprar $500 da sua cota. Pequenininho e tal. E eu tava lá no coisa, rapaz, você quer, filho? Eu compro. Papai, tá na minha cota? Falei, que cota, filho? Não, tem a cota da mamãe. Então... Aí o que aconteceu? Aí ele não escolhia. Se não tivesse da Copa, ele comprava. Mas ele viu que aquilo não era tão importante para ele para mexer na cota que ele tinha. Então, esses exercícios são fundamentais para as pessoas aprenderem a se conhecer, a ver o que realmente importa na sua vida. Quando a pessoa vai no consultório, antes de saber o que é, eu faço a seguinte pergunta. No aspecto geral, o que mais está incomodando a sua vida? Por quê? Porque as doenças crônicas, elas podem ser frutos de um problema afetivo, podem ser frutos de um complexo, de uma falta de autoestima, de ter que ligar com a sogra, que não é o caso de vocês, nem conheço a sogra de vocês, mas de ter que lidar com a sogra enchendo o saco. Então, quer dizer, você não sabe o que é, mas tem alguma coisa que está te atrapalhando. Porque senão eu não vou curar aquela enxaqueca dela. Eu até tenho remédio que cura enxaqueca, eu tenho vários medicamentos, topiramato, agora o CBD está muito em moda e está dando certo. Então, quer dizer... tem vários medicamentos, mas se você não ir na causa, às vezes é uma cobrança que você tem sua indevida. Por isso que eu faço essa pergunta, por isso que a medicina do futuro, os médicos do futuro, eles não vão ficar muito dependendo do diagnóstico, que tem algoritmos. Eu mesmo participei de um projeto que faz o diagnóstico. As cirurgias serão robóticas, mas a interface com carinho e atenção, o médico do futuro vai ser aquele que muda a percepção de como você enxerga a sua realidade. Porque tudo muda quando você muda. E uma percepção, todo dia, antes de dormir, eu peço saúde, paz, espírito, felicidade, desde os 8 anos. Prosperidade, quero tomar a melhor decisão para o meu paciente. E aí dá certo. Então você se visualiza o que acontece. Olha, gente, eu escrevi um livro chamado Desejo, Logo Realizo. O Ziba cresceu vendo o livro, minha outra filha, a minha filha de 25 anos também, o meu filho que vai fazer 21 anos também. Ele trabalhava a visualização. O Ziba se visualizava cantando para milhares de pessoas antes dele escrever a Hear Me Now. A visualização funciona muito. Pesquisa um jornalista que é um escritor chamado Napoleon Hill. Napoleon Hill. Ele viveu no começo do século XXI, ele entrevistou Tesla, entrevistou Thomas Edison, entrevistou Henry Ford e o Einstein. Ele contou que o Thomas Edison visualizava as cidades iluminadas antes da lâmpada. Ele contou que o Henry Ford visualizava as carruagens de borracha, com pneus de borracha sem cavalos. O meu filho se visualizou para milhares de pessoas. E eu visualizo todo dia, eu tomando a melhor decisão para o meu paciente e um monte de coisas que eu acho importante para mim.
Visualizo todo dia isso. Então, você acaba tomando... Ninguém é infalível, eu não lembro assim das coisas, mas eu tenho um saldo muito positivo. Se você visualiza e enxerga, você tem um pouco o poder de você criar a sua realidade. Porque tudo ocorre ao mesmo tempo, segundo aquela experiência de fenda dupla, em que eles pegaram um canhão de elétrons e jogaram em duas fendas, numa fenda única em duas fendas. Eles queriam saber, os cientistas do século XX, do início do século XX ou final do século XIX, acho que foi no século XX, se o elétron era partícula ou energia. Porque chega uma hora, vai ficando matéria, você não sabe o que é energia e o que é partícula. Então eles botaram um canhão no meio da fenda. E aí se comportou como um chumbinho. Opa, o elétron é matéria. Aí eles botaram para passar no meio de duas fendas. Quando passou no meio de duas fendas, funcionou como energia. Energia é onda, que nem uma onda passando num pier. O pessoal queria saber, o elétron é matéria ou energia? Aí botaram um observador. Na hora que botou o observador, ele se comportou como matéria. Qual é a interpretação disso? Nós somos os observadores. E naquela hora que entrou o observador, ele sintonizou a realidade dentre as infinitas disponíveis. Os físicos falam que o universo é uma grande construção mental. O Buda fala, nós somos o que pensamos, tudo aquilo que pensamos é o que vivemos. Com os nossos pensamentos, nós mudamos o mundo. Isso é física quântica. Então, quer dizer, é física, quer dizer, você vê que existe uma influência. E é por isso que eu digo que a medicina do futuro vai ser aquele médico que consegue mudar a percepção da pessoa. E mudando a percepção da pessoa, ela se cura. Isso que é muito interessante. Então, a hora que você tem essa noção, por isso que meu próximo livro vai ser Nasce o Semideus, uma evolução na espécie. Quem é o semideus? São aquelas pessoas que aprenderam a controlar o pensamento. E aí você controla o seu pensamento, aí tem alguma série de coisas que entram variáveis, que é se julga merecedor ou não, tem a culpa, tem um monte de coisa, culpas conscientes e inconscientes, mas se você trabalhar o vetor da visualização, mesmo que você tenha vetores contrários à tua materialização, esse aqui fica maior e a resultante é positiva. Então, quer dizer, por isso que, sei lá, eu na minha vida sempre fui muito feliz, sempre consegui o que eu quis, e a minha ambição foi sempre com saúde, paz de espírito e felicidade. Nunca foi uma ambição material. Obviamente eu sou um cara bem sucedido, agora eu gosto de conforto, então eu tenho um bom material, mas é uma consequência. Tudo isso é uma consequência. E enquanto a gente estiver livre para sonhar, ninguém tira assim essa capacidade de criação. Ninguém tira essa capacidade de criação. E não existe problema insolúvel. Você pega aquele ditado, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Por qual a diferença? Qual é o significado disso? Aquele cara que acha que é impossível, ele não vai resolver. Já o cara que não sabe que é impossível, Ai, ele tô acha. ficando emocionada. Que coisa, nem sabia que ia estar nesse ponto, mas é isso. É que você está enxergando que você pode tudo. É por isso que você está se emocionando. E a vida é assim. E tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje também. Vocês conversaram sobre isso? Física quântica? A gente conversou sobre como, às vezes, é melhor você tratar os seus problemas com a sua mente e fazendo coisas que você gosta. E tem técnicas de Theta Healing, meditação. Do que com remédio, por exemplo. Eu vou falar para vocês fazerem uma coisa. Primeiro, perdoem todos aqueles, pode perdoar mentalmente, que te magoaram. Segundo, peça perdão, não precisa ir pessoalmente, mas mentalmente, peça perdão se você acha que você fez alguma coisa. Às vezes a pessoa que você está pedindo perdão nem sabe que você... Peça perdão. Terceiro, não existe fracasso nem sucesso, existe sempre experiência e aprendizado. E quarto, escolha sonhos, porque uma vida sem sonhos não tem graça, é uma vida que não veio aqui para viver. E seja otimista sempre. Quer ver um estudo interessante? Que é o melhor estudo. O pessoal fica fazendo estudo, quem toma isso vive mais, quem toma aquilo vive mais. Eles fizeram um estudo muito inteligente. Pegaram pessoas que estão já quase com 100 anos, acima de 90. Reuniram 243 pessoas com mais de 90 anos e fizeram uma entrevista, um estudo para saber o que eles tinham de comum. Por exemplo, Oscar Niemeyer vivia até os 103 anos, ele fumava feito louco, mas vivia até os 103 anos. Deve ter matado muito médico que falou para ele parar de fumar. Não estou dizendo que é para fumar, que é agressivo. Mas todas essas pessoas, esses centenários, eles tinham algo em comum. Era gordo, magro, um era atleta, outro se cuidava. Sabe o que eles tinham em comum? Eles eram otimistas diante da vida.
Então ficou bem claro que a atitude diante da vida, como você, de novo, o conceito percepção, percebe a vida, é que faz com que você fique bem. Então isso é fundamental. Quantos anos você tem? 28? 24. 24? É, Ela é novíssima. madura, não? Quantos anos você tem? 24 também. Nossa, nossa, como você virou uma mulher madura, meus duas. Graças a Deus, né? Não tão velhas, tá? Quando eu quero errei 28 antes dos 30, igual. Que loucura. Quer ver uma coisa que você vai fazer? Você vai pegar um caderno, vai pegar 8 tópicos. Primeiro tópico. Vamos dar melhorando a autoestima. Você vai escrever todas as suas qualidades. Deixa um espação, porque tem Um livro qualidade. dos sonhos, assim. Não sei, não, é só as qualidades. O que você acha que isso é legal? Pode ser desde você se achar uma mulher bonita, até você achar uma mulher inteligente, até você achar tudo que você acha que é sua qualidade. Você escreve. Não tem problema de insônia, você escreve, tá? Você escreve todas essas qualidades. E um dia que você perceber que uma coisa nova que você gostou de você, você vai lá e anota nesse tópico. Segundo tópico, você vai escrever qual foi a melhor parte do seu dia e qual foi a pior parte do seu dia. Para você entender o que realmente te incomoda ou não. Não é? Outro tópico, vai escrever as pessoas que você acha que você tem que perdoar. Outro tópico, vai escrever as pessoas que vai pedir perdão. Outro tópico, você não tem defeitos. Você vai escrever tudo aquilo que você quer melhorar a seu respeito. Que nós não viemos aqui para se julgar, nós viemos aqui para melhorar cada dia. Esse é o nosso objetivo. Nós viemos aqui para nos tornar seres humanos melhores. E tem uma corrente das pessoas que se aproximam que pensam no bem comum. E tem outras que pensam só no seu umbigo, mas são muito infelizes. Conheço gente muito infeliz que não tem uma conduta eticamente correta, às vezes tem um patrimônio absurdo economicamente, mas o patrimônio espiritual é péssimo. Pobre. Então você tem que chegar e continuar melhorando sempre. Então você vai escrever tudo aquilo que você gostaria de melhorar a seu respeito. Aí o outro é então perdão, perdoar, não tem defeitos, não existe fracasso, mas experiência e aprendizado. E finalmente você escolhe, põe lá 5 sonhos que você quer. 5 sonhos. Pode ser no campo afetivo, no campo profissional, no campo de conhecer, ter uma experiência diferente na Ucrânia. Estão me chamando para ir na Ucrânia lá. Vou na Ucrânia fazer uma experiência. Que legal. Não, se eu for para lá, a gente faz uma outra entrevista, porque é uma amiga minha que quer no meio dessa guerra aí. Mas eu fiquei um pouco assustado, que eu fui examinar ela, estava tatuado aqui, civilian. Eu falei, mas por que é isso aqui? Não, o pessoal vê que eu sou civil para não me matarem, para não ser alvo da coisa. Nossa. Aí eu fiquei meio preocupado, assim. Mas Já tá Precisamos de você, também. doutor Paulo. Não vai lá, não. Espera um pouco. Mas então você faz esse autoconhecimento. A hora que você vê que realmente importa para você, aquele exercício, o que você faria se o mundo fosse acabar em 6 meses, aí quando você for dormir, aí quando você entra na onda teta, já que você não é do tipo que faz meditação, mas aí você respira fundo e fala, eu quero isso, 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 e eu mereço isso, e eu vou ter uma noite de sono agradável. Faz isso. E aí, se está com insônia, você vai na respiração. Relaxa, vai na respiração. Eu não dou 15 dias para você ver as coisas mudando na sua vida. Tá? Dica de ouro aqui, ó. Isso são Pra técnicas. todo mundo do Amigas da Onça. Então, eu costumo dizer que o avanço da humanidade não é chegar a Marte. São os seres humanos a controlarem os seus pensamentos. Eu estou um pouco preocupado que existe uma minoria que quer manipular o pensamento das pessoas. E essas pessoas vão ser verdadeiros, não vão usar todo o potencial que a espiritualidade da humanidade tem. Então, eu estou vendo isso acontecendo. Então, você tem a opção de você ser o semideus ou de você ser o carneirinho. O semideus é aquilo que controla os pensamentos. Adorei. Que máximo. Excelente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com todo mundo. Sim, foi um grande privilégio aprender aqui com o Dr. Zeballos. Ele é realmente um mestre aqui da medicina. E também um grande cara, um cara super agradável aqui de conversar. Muito obrigada. Minha gratidão, muito grato. Tá? Obrigado. Beijo, pessoal.